Antes de começar, eu quero te explicar uma coisa. Esse curso não nasceu de uma ideia que eu tive e resolvi transformar em um produto. Não é isso. Ele nasceu de mais de 20 anos de trabalho, de muitas tentativas, de muitos erros, de decisões que deram certo, mas também de decisões que deram muito errado. De empresas grandes, de empresas pequenas, de vendas, de tecnologia, de implantação, de treinamento, de negociação, de liderança e de parcerias. E principalmente de estar muitas vezes no meio de situações em que alguém precisava fazer uma decisão acontecer. Foi olhando para essas situações durante anos que eu comecei a perceber um padrão. Um padrão que eu não conseguia explicar no começo, mas que depois de muito observar, testar e documentar, acabou virando o que é hoje o poder do Entre. E antes de eu te mostrar o método, eu acho justo você saber quem está falando com você. Não para contar meu currículo, não é isso, mas para você entender de onde isso veio. Eu comecei aos 18 anos. Meu primeiro trabalho foi no telemarketing do Banco do Brasil. Eu não tinha uma trajetória desenhada, não tinha uma rede de contatos, não tinha alguém me colocando dentro de grandes empresas. Eu precisava construir cada oportunidade. E olhando hoje, eu percebo que isso acabou sendo uma das coisas mais importantes da minha formação, porque eu fui aprendendo uma coisa de cada vez. Primeiro, aprendi a conversar com pessoas, depois a entender problemas, depois a vender, depois a negociar, depois a implantar, depois a treinar, depois a trabalhar com tecnologia, depois entender como diferentes áreas de uma empresa funcionam. E aos poucos fui deixando de olhar apenas para uma parte do problema e comecei a enxergar o sistema inteiro. Essa evolução não aconteceu de uma vez. Foi uma escada. E cada degrau me preparou para o próximo. Eu passei por funções que me ensinaram coisas muito diferentes. Trabalhei com operação, passei por tecnologia, atuei como desenvolvedor e analista, trabalhei com implantação, participei de treinamentos, fui para venda, comecei a lidar com grandes contas, depois vieram negociações cada vez mais complexas, e cada vez que eu mudava de função, eu levava comigo o que tinha aprendido na anterior. Isso é muito importante. Isso foi construindo uma combinação que acabou sendo muito importante na minha carreira. Eu conseguia conversar com tecnologia, mas também conseguia conversar com vendas. Conseguia entender o problema do cliente, mas também precisava entender como a empresa iria entregar aquilo. Eu conseguia conversar com quem estava na operação e também com quem estava tomando decisão na diretoria. Olha que interessante. Isso abriu portas que talvez eu não tivesse conseguido abrir se tivesse construindo minha carreira olhando apenas para uma área. Depois vieram empresas cada vez maiores. Tivit, Senior Sistemas, Softplan, TOTS, maior empresa de tecnologia do Brasil. E outras experiências que foram me colocando diante de problemas cada vez maiores. Na Tivit, vivi ambientes de pressão e operação crítica. Na Senior, passei a lidar com grandes contas, negociações complexas e projetos de tecnologia. Na Softplan, vivi a realidade da implantação. Foram mais de 400 municípios visitados no estado de São Paulo pessoalmente. Cartórios, varas, fóruns, clientes na ponta. E isso me ensinou uma coisa que eu carrego até hoje. Uma decisão pode ser perfeita dentro de uma sala e completamente errada quando encontra a realidade. Depois vieram experiências ainda maiores, negociações complexas, grandes empresas, grandes executivos, grandes equipes. E com isso veio também uma responsabilidade diferente. Eu já não precisava apenas executar bem, eu precisava fazer outras pessoas acreditarem. Precisava construir relações, precisava criar alianças. Precisava fazer áreas diferentes trabalharem na mesma direção. Não é fácil. Foi aí que vendas, tecnologia, operação, produto e relacionamento começaram a se encontrar na minha carreira. E anos depois, isso acabou me levando para um lugar que eu nem imaginava quando comecei no telemarketing, a liderança.
Mas minha trajetória não foi uma linha reta. Teve um momento em que tudo isso poderia ter parado. Eu fui demitido e aconteceu ali um momento complicado. Eu tinha acabado de me casar, apartamento novo, dívidas recém-assinadas. E naquele momento eu precisava decidir o que faria. Eu poderia olhar para aquilo e pensar: acabou. Ou poderia pensar: isso aconteceu. Agora o que eu faço com isso? Virei motorista de aplicativo. E foi uma das experiências mais importantes da minha vida profissional. Acredite. Porque eu comecei a aplicar dentro de um carro coisas que eu tinha aprendido durante anos no mercado. No mercado B2B. Leitura de cenário, negociação, comunicação, relacionamento, entendimento de comportamento. Eu consegui dobrar minha renda em apenas algumas semanas. Não trabalhando o dobro, pensando diferente. Eu conto isso porque existe uma coisa que eu quero que você entenda desde o começo. Recurso limitado não significa capacidade limitada. Às vezes você não tem dinheiro, não tem equipe, não tem estrutura, não tem acesso, não tem a oportunidade perfeita. Mas ainda pode pensar, pode aprender, pode testar, pode construir, pode encontrar uma maneira. Foi assim que eu fiz muitas das vezes na minha carreira. Depois disso, vieram novas oportunidades. Uma empresa de tecnologia, gestão de despesas corporativas, grandes clientes. O programa Apple Mobility Partner Program da Apple, construção de parcerias com a TOTS, negociações com grandes executivos, os maiores e os melhores, projetos complexos. E depois de anos dentro da própria TOTS, ali eu tive contato com diferentes unidades, diferentes mercados, diferentes perfis de executivos e diferentes modelos de parceria. Aprendi a construir uma parceria, aprendi a vender numa parceria, aprendi a fazer uma parceria funcionar e também aprendi quando uma parceria não devia existir. Isso era muito importante ter isso em mente. Essa diferença ela foi importante porque crescer profissionalmente não é apenas acumular cargos, é aumentar a complexidade dos problemas que você consegue resolver. Ponto. Em algum momento da carreira, eu percebi que já não estava sendo chamado apenas para vender. Comecei a ser chamado para construir. Construir áreas, construir canais, parcerias, construir estratégias, construir relações, construir oportunidades que ainda não existiam. E isso me levou à posição de liderança em grandes empresas, até chegar ao cargo de head de canais e parcerias. E aqui existe uma coisa que talvez seja mais importante do que o cargo. Eu nunca cheguei a uma posição dessa porque alguém me entregou um mapa. Não. Eu fui construindo as competências necessárias para ocupar o próximo espaço. Uma competência de cada vez, uma experiência de cada vez, um erro de cada vez. E quanto mais responsabilidade eu ganhava, mais uma coisa começou a me incomodar. Os problemas mudavam, mas o padrão continuava. Uma empresa tinha uma estratégia excelente, mas a operação não conseguia executar. Uma negociação parecia encaminhada, mas ninguém queria falar sobre o verdadeiro problema. Uma parceria tinha potencial enorme, mas as pessoas não conseguiam convergir. Uma decisão era tomada na diretoria e chegava na ponta completamente diferente. Uma equipe sabia que alguma coisa estava errada, mas ninguém queria ser o primeiro a falar. Eu comecei a perceber. O problema não estava necessariamente na decisão. Muitas vezes estava no caminho, no espaço entre uma coisa e outra. E foi aí que eu comecei a estudar esse espaço de maneira deliberada. Eu comecei a documentar situações, reuniões, negociações, conflitos, parcerias, decisões, erros, acertos, conversas que deveriam ter acontecido, conversas que aconteceram tarde demais. E comecei a procurar padrões. Não foi uma pesquisa acadêmica distante da realidade. Foi o contrário. Eu queria entender aquilo que estava acontecendo na minha frente. E quanto mais eu documentava, mais 5 movimentos apareciam. 5 lugares onde uma decisão poderia começar a perder a força. 5 pontos onde o resultado começava a se distanciar da intenção original. E foi daí que nasceu o método.
E eu continuei testando isso na prática. E uma das experiências mais recentes da minha carreira foram 585 reuniões documentadas, mais de 329 horas de reuniões, 95 oportunidades registradas no CRM, milhares de movimentações pelo ecossistema de parceiros, 52 conexões estratégicas, milhares de conversas envolvendo clientes, parceiros, executivos, tecnologia, produto, vendas, liderança e diretoria. Mas sabe o que mais me chamava a atenção? Não foram os números, foram os padrões. Porque mesmo depois de 20 anos de carreira, eu continuava encontrando situações que pareciam diferentes, mas eram essencialmente iguais. Uma decisão que precisava de clareza, uma relação que precisava de uma conversa, uma área que dependia de outra, uma oportunidade que parecia excelente, mas escondia um risco, uma parceria que poderia crescer, mas não avançava. E aí ficou claro para mim. Não importa o tamanho da empresa, o entre continua existindo. Só que eu não queria parar na teoria. Eu queria transformar aquilo em algo que pudesse ser usado. Então eu organizei o método. Escrevi, testei, refinei e transformei tudo isso em um livro. Poder do Entre. Mas ainda não estava satisfeito, porque eu não queria que o método terminasse no livro. Eu queria que ele pudesse acompanhar uma pessoa na prática. Então construiu o aplicativo. Eu mesmo fui atrás de tudo que precisava para tirar a ideia do papel. Eu estruturei a lógica, eu desenhei a experiência, eu construí o produto, criei os diagnósticos, as jornadas, as missões, o score entry, a lógica de acompanhamento e transformei o método em uma experiência que você consegue levar com você. E agora estou transformando tudo isso em um curso. Livro, aplicativo, método, curso. Tudo nasceu da mesma pergunta. Como fazer uma boa decisão sobreviver ao caminho até o resultado? E talvez você esteja pensando, legal, Cláudio, mas o que tudo isso tem a ver comigo? Tudo. Porque você não precisa ter a minha carreira, não precisa trabalhar em tecnologia, não precisa liderar uma grande empresa, não precisa ter 20 anos de experiência. Você pode estar começando agora, pode estar tentando crescer, pode estar liderando uma equipe, pode estar vendendo, pode estar empreendendo, pode estar tentando assumir uma posição maior, pode estar vivendo exatamente aquele momento que sente que é capaz de mais, mas ainda não encontrou o caminho. Eu quero que você veja a minha trajetória não como um currículo, mas como uma prova. Eu comecei sem estrutura nenhuma e fui construindo. Aprendi uma competência, depois outra, errei, corrigi, tentei novamente. Ganhei espaço, perdi oportunidades, muitas, mas eu criei outras e continuei. Até chegar em lugares que, quando eu comecei, eu provavelmente nem imaginava que podia chegar. E depois percebi que ainda havia mais uma coisa para construir: o método, o livro, o aplicativo, o curso. Tudo isso foi feito porque eu tinha uma ideia na qual acreditava e decidi colocar isso em prática. Não porque eu tinha recursos infinitos, não é isso, mas porque eu comecei com o que eu tinha. Foi olhando para toda essa trajetória que eu encontrei 5 movimentos, 5 letras, entre e enxergar o cenário real, porque você não consegue decidir bem olhando apenas para aquilo que acredita estar acontecendo. N, nomear a tensão invisível, porque muitas vezes todo mundo percebe o problema, mas ninguém fala. Letra T, tomar decisão convergente. Porque uma reunião pode terminar com todo mundo concordando e ninguém saber exatamente quem faz o quê, até quando e com qual critério. E a letra R, remover o ruído, porque ego, medo e urgência falsa podem contaminar uma decisão. E finalmente, a letra E, executar agora, porque decisão que não vira ação contínua, ela simplesmente morre. Essas 5 letras são o método que você vai aprender aqui. São 5 módulos, uma letra. Em cada módulo você vai encontrar uma história real, um conceito, uma ferramenta, uma aplicação prática. Além disso,
Existem as sessões de aplicação onde você vai me ver usando o método em situações reais. E o aplicativo que eu criei vai acompanhar a sua jornada. Diagnóstico, exercício, missão, evolução. No final, você vai medir sua maturidade decisória através do Score Entry e sair com um desafio de 30 dias, que é muito importante. Mas existe aqui uma regra. Quando aparecer pause, não avance. Pare. Pegue uma situação real do seu dia a dia e aplique. Porque eu não quero que você termine esse curso sabendo explicar o Entry, a metodologia. Eu quero que você consiga usar o Entry. Essa é uma diferença enorme. Então eu quero fazer um acordo com você. Durante esse curso, não fique apenas pensando. Isso faz sentido. Pergunte. Onde isso está acontecendo comigo? Provoque a si mesmo, porque provavelmente está. Em uma decisão, em uma negociação, em uma parceria, na sua equipe, com seu líder, com o cliente, ou naquela conversa que você está adiando há semanas. Se você fizer isso, o curso deixa de ser conteúdo e começa a virar ferramenta. E é o que eu quero. Agora sim, vamos começar. A primeira letra é o E. Enxergar o cenário real. Eu quero começar com uma provocação. Existe uma grande chance de que algumas das decisões que você tomou nas últimas semanas tenham sido baseadas em um cenário que você construiu na sua cabeça e não no cenário que realmente existe. E se isso for verdade, a primeira coisa que precisamos aprender não é como decidir melhor, é como enxergar melhor antes de decidir. Vamos entrar nisso agora.